A senhora deputada Lúcia Santos, do Grupo Nós, Cidadãos. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, em vosso cumprimento todos quanto nos ouvem. Eu intervenho sobre os dois instrumentos centrais da governação municipal, a SGOP e o orçamento da Câmara Municipal de Coimbra e também GOP e orçamento do SMTUC. Falo-ei de forma objetiva, valorizando uma questão essencial, que é a coerência entre a visão estratégica que é apresentada e a forma como essa estratégia é traduzida ou não nestes instrumentos financeiros. Começo pela Câmara Municipal. A visão estratégica apresentada é ambiciosa, está bem formulada e em muitos aspectos é consensual. Apoiar famílias, atrair investimento, criar emprego qualificado, qualificar o espaço público, apostar na mobilidade sustentável, reforçar a coesão social e afirmar Coimbra no plano nacional e internacional. No entanto, quando passamos da visão à concretização orçamental, surgem desalinhamentos que não podemos ignorar. Não tenho tempo a percorrer naturalmente exaustivamente todas as áreas, pelo que me permite sublinhar 2 ou 3 aspectos. Desde logo, num contexto de crescimento das receitas, temos mais 20 milhões de euros de receita proveniente de impostos diretos, comparativamente ao início do anterior mandato. Temos também um aumento das transferências do Orçamento do Estado e uma maior capacidade de endividamento. Portanto, seria expectável que as áreas estruturantes para o futuro da cidade estivessem claramente priorizadas. E isso nem sempre acontece. Num exemplo, o desenvolvimento económico, que a visão estratégica apresenta como eixo central da afirmação de Coimbra, surge na SGOP com a menor dotação relativa, cerca de 1,2% do total. Mais do que o valor em si, preocupa a forma como essa dotação é distribuída. Projetos-chave aparecem com verbas residuais, instrumentos estruturantes são adiados para anos seguintes, e instrumentos fundamentais de apoio ao ecossistema empresarial e à inovação são reduzidos ou fragilizados. É difícil conciliar esta realidade com o discurso de afirmação internacional, captação de talento e consolidação da base económica do Conselho. Outro aspecto relevante é a ausência de métricas claras, metas quantificáveis e indicadores de avaliação em várias áreas estratégicas. Um plano que não define objetivos mensuráveis torna-se difícil de escrutinar e acompanhar. A política pública exige compromissos verificáveis e também capacidade de avaliação. Por fim, há uma distância evidente entre a retórica da intervenção estruturante, nomeadamente em matérias como planeamento urbano, instrumentos coercivos, reabilitação e políticas de solo, e os montantes que estão efetivamente previstos. A discrepância entre a visão estratégica e a expressão orçamental fragiliza a credibilidade da ação municipal e cria expectativas que dificilmente poderão ser cumpridas. Em síntese, aumentaram os recursos, há uma visão estratégica anunciada e que mais não é senão uma estratégia de continuidade, como é aliás referido, como já foi referido, mas falta uma hierarquização clara de prioridades e uma tradução consistente dessa visão nestes instrumentos financeiros. Passo ao SMTUC. E aqui o problema é ainda mais sensível, porque falamos de um serviço público essencial, com impacto direto no cotidiano das pessoas e na coesão territorial. O documento apresentado serve meramente para cumprir uma obrigação legal. Não apresenta uma visão estratégica clara para o SMTUC, não define metas operacionais, não projeta a evolução da procura, nem estabelece um plano consistente de renovação da frota e melhoria do serviço. Aliás, o próprio documento reconhece que o orçamento não espelha as reais necessidades do SMTUC, e a Sra. Presidente também já o referiu, e esta afirmação, vinda do próprio proponente, é preocupante. Num momento de profunda transformação do sistema de transportes da nossa região, com a entrada da intermodalidade e a integração de outros operadores, exigir-se-ia muito mais deste documento. Neste rascunho do orçamento, há um dado que é politicamente relevante, que é a redução significativa das transferências da Câmara para o SMTUC, onde se inclui um corte inexplicável na comparticipação para as obrigações de serviço público. Esta opção é particularmente difícil de compreender num contexto em que se prevê uma quebra de receitas de bilheteira e uma redução de financiamento associados a políticas tarifárias nacionais. Quando as receitas diminuem e o município reduz também a sua comparticipação, o resultado é previsível.
Ou se degrada o serviço, ou se cortam serviços e agravam-se as dificuldades no acesso ao transporte público, penalizando sobretudo e sempre quem menos alternativas tem e quem mais necessita. Também ao nível dos recursos humanos e da manutenção da frota surgem incoerências. Anunciam-se reforços e melhorias. Prometem-se subsídios imediatos aos motoristas, mas a dotação orçamental diminui. Fala-se de reorganização e modernização, mas não se vê um plano consistente nem os meios financeiros correspondentes. Compreendo que este seja um orçamento de transição, numa fase em que o Conselho de Administração acaba de ser empossado, ainda que não consigamos compreender a nomeação tão tardia deste órgão de gestão de uma empresa camarária que é tão estratégica, que por governar a mobilidade do município vai ter impacto também na coesão do próprio território, dimensão que, aliás, presumo seja muito cara à Sra. Presidente da Câmara. Mas mesmo um documento transitório deveria ser mais claro quanto às prioridades imediatas e às opções que se pretendem assumir no curto prazo. E, nessa medida, esperamos a apresentação de uma SGOP e orçamento reais que traduzam as verdadeiras necessidades do SMTUC nos próximos tempos. Em ambos os casos, o problema central é o mesmo, que é um desalinhamento entre a visão estratégica afirmada e a sua tradução concreta nos documentos que estão hoje aqui em discussão. Coimbra tem hoje condições financeiras e institucionais para fazer mais e para fazer melhor. O que se exige é coerência, clareza de prioridades e instrumentos que permitam avaliar resultados e não apenas intenções. E é neste espírito construtivo, exigente e responsável que eu deixo esta intervenção, porque planear e orçamentar é, antes de mais, também um exercício de compromisso político com o futuro da cidade. Não obstante as discordâncias que aqui manifestamos, não queremos de todo prejudicar a governação da cidade, nem do SMTUC, e por isso, em ambos os casos, abster-nos-emos na votação. Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada.